Olá, mulheres segundo o coração de Deus, bom dia! Inicio nossa meditação hoje com Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui é Karina Alvarenga Palmeira e eu quero te desafiar a tomar posse desta promessa, pois quem fez a promessa é fiel, é o Deus que não pode mentir. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Coloque-se na brecha em favor do seu marido e dos seus filhos em oração, e essa é a nossa esperança, Deus derramará. Finalizamos a leitura do livro Mães Intercessoras, do pastor Hernandes Dias Lopes, e fomos desafiadas, despertadas para sermos mães que se levantam como reparadoras de brechas, como intercessoras de uma geração que carece desesperadamente da graça de Deus. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento, e o nosso relacionamento vertical com Deus precisa estar sólido nesta base chamada oração, oração sem cessar, a favor do marido, dos filhos e da nossa família. Agora vamos conversar um pouco sobre como deve ser o nosso relacionamento horizontal, aquele que nós travamos diariamente dentro do nosso âmbito familiar, especificamente com os nossos filhos. Eu vou contar para você uma história de uma moça que nos diz qual o melhor presente que uma mãe pode dar à sua filha. Eu tenho 20 anos e minha mãe é uma das minhas melhores amigas. Ela é o meu lugar seguro, minha conselheira mais próxima e minha maior apoiadora. E tem sido assim durante todo o tempo que consigo lembrar. De alguma forma, minha relação com minha mãe não apenas sobreviveu aos meus anos de adolescência. Nossa relação floresceu durante essa fase. Meus anos de adolescência foram o que formaram o vínculo que temos agora. Mas como isso aconteceu? Bem, por toda a minha vida, meus pais foram intencionais sobre cultivar o discipulado familiar. Fazíamos o culto doméstico a cada noite. Meu irmão e eu fomos educados em casa e meus pais eram diligentes no treinamento da cosmovisão. Porém, quando eu tinha 12 anos, eles se tornaram intencionais sobre um discipulado pessoal. E creio que isso foi que contribuiu significativamente para construir uma relação com minha mãe. Como uma adolescente, eu não precisava de uma mãe que me deixasse fazer o que quisesse, que tentasse ser a minha melhor amiga, sendo legal, casual, indulgente e avessa à disciplina. Em vez disso, eu precisava de uma figura de autoridade, que me disciplinasse quando necessário, mas que também me ensinasse, me aconselhasse, orasse por mim, me ouvisse, investisse em mim, aprendesse sobre os meus interesses, dedicasse tempo e espaço para os meus problemas e me amasse. Eu precisava de alguém que me disciplinasse. E essa pessoa é a minha mãe. As mães que nunca fizeram esse tipo de discipulado podem se perguntar quais são os seus reais benefícios, especialmente porque essa tarefa parece assustadora, né? O trabalho árduo do discipulado vale a pena? Bem, considerando a minha própria vida, aqui estão apenas 5 benefícios do discipulado. E o primeiro deles é um relacionamento mais forte. Quando eu tinha 12 anos, comecei a me encontrar com minha mãe uma vez por semana para falar sobre o que estava acontecendo na minha vida. E isso continuou por todas as semanas da adolescência. Conversávamos sobre as minhas necessidades de oração, onde eu estava tendo dificuldade, como minhas disciplinas espirituais pessoais estavam indo, quais meninos eu gostava, como eu me sentia sobre a escola, quais eram os meus sonhos, o que eu estava aprendendo na palavra de Deus, o que me deixava feliz, o que me deixava triste e absolutamente tudo o que eu queria falar. Mas o discipulado não era restrito assim àquele compromisso semanal, sabe? Acontecia no carro, no caminho para aula de teatro, no shopping enquanto comprávamos roupas, no meu quarto enquanto a gente assistia filmes, à mesa enquanto fazíamos o trabalho escolar, todos os dias, a todo momento. Esses momentos nos aproximaram de uma forma poderosa à medida que crescíamos no conhecimento uma da outra em um nível profundo, tanto por meio de nossos momentos espirituais, quanto por meio de nossos momentos de descontração. Em segundo lugar, esse discipulado me levou a uma visão mais clara sobre a feminilidade bíblica.
Minha mãe não ensinou apenas com o exemplo, ela dedicou tempo para me instruir pacientemente sobre o que é uma mulher piedosa, especialmente através da leitura de livros juntas. Ao longo dos anos, lemos livros como Papo de Garota, de Caroline Mahine e Nicole Waytrack, Mentiras em que as Garotas Acreditam, de Nancy Lake DeMose e Dana Gresh. E eu também sugiro que você leia com ela Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. Eu vou fazer um pequeno parêntese para te sugerir também livros que você pode ler com filha ou com filho. O primeiro deles se chama A Guerra dos Espetáculos, O Cristão na Era da Mídia, de Tony Henke, e o outro se chama Seus Dias Estão Contados, de John Parritt. Todos esses livros que eu citei têm em português. E se você não conseguiu anotar, depois você pega um papel e uma caneta, volta um pouquinho no áudio e anota essas sugestões, porque são livros preciosos para você estudar na devocional com os seus filhos. Bom, ela continua dizendo que esses livros levaram a inúmeras conversas sobre o que significa ser uma mulher piedosa para cada momento único da vida, ao longo das lutas e questionamentos pré-adolescentes até os anos de adolescência. Em terceiro lugar, esse relacionamento tão forte com sua mãe deu para ela uma mente mais criteriosa. O discipulado da minha mãe me incentivou a pensar criticamente. Quase todas as semanas, ela me perguntava se havia alguma coisa da qual eu discordava no livro que estávamos lendo. Conversávamos também sobre os conflitos que eu tinha com amigas. Nós conversávamos sobre eventos mundiais, sobre como entender a dor e a violência. Conversávamos sobre filmes, música e cultura. Em meio a tudo isso, ela me mostrava como participar do mundo à minha volta, ao invés de pensar por mim mesma, aprendendo a tomar decisões sábias, baseadas na palavra de Deus. Em quarto lugar, esse relacionamento me deu um maior ódio pelo pecado. Sempre que minha mãe me confrontava com o pecado, ela apontava rapidamente que seu confronto estava enraizado no amor e não na frustração. Ela trazia meu pecado à tona porque ele desagradava a Deus e prejudicava relacionamentos. E minha mãe também me amava demais para ignorá-lo. Algumas das minhas memórias mais vívidas de nossas reuniões são quando minha mãe confessava o seu pecado para mim e pedia perdão. Ela tem um tremendo amor pela reconciliação. Ela me ensinava pelo exemplo. Nenhuma de nós é perfeita. Falhamos miseravelmente durante a adolescência, assim como falharemos durante os meus 20 anos daqui para frente. Mas continuamos buscando a santidade. E por fim, esse discipulado com a minha mãe me trouxe uma firmeza de fé. Quando as pessoas me perguntam, como você tem fé tão forte sendo tão jovem? Minha resposta sempre é, obra de Deus através do discipulado dos meus pais. Minha mãe se esforçou muito para me dar as ferramentas que eu precisava para prosperar como cristã. Ela me equipou para enfrentar a vida com confiança, plenamente assegurada da minha identidade em Cristo. O discipulado me concedeu uma mentora, uma amiga, professora e mãe que anda comigo ao longo da vida e me dá uma paixão maior por glorificar a Deus. Bem, qual o melhor presente que uma mãe pode dar à sua filha, que uma mãe pode dar ao seu filho? Mãe, o melhor presente que você pode dar ao seu filho é o discipulado. Dê a ele todo o seu coração, uma mente criteriosa, uma boca bondosa e ouvidos abertos. Seus filhos precisam ver que você investe neles para o bem deles e para o propósito do reino. Mãe, a melhor coisa que você pode dar ao seu filho e à sua filha é você mesma. Eu acabei de ler para vocês o testemunho da jovem Jacqueline Crowell, que eu extraí do blog Voltemos ao Evangelho. Jacqueline já escreveu alguns livros e, dentre eles, Isso Muda Tudo, como o Evangelho transforma a vida de garotos e garotas. E se você, então, tem filhos adolescentes e jovens, eu te aconselho a comprar esse livro da editora Fiel e presentear os seus filhos com ele.
Por fim, quero te indicar alguns livros devocionais e algumas literaturas boas para você presentear os seus filhos, para que eles aumentem o relacionamento com Deus e a cosmovisão cristã. Se você tem filha mulher, o livro devocional Simplificando o Secreto é muito precioso para as meninas. Temos também uma série de Hora Silenciosa da organização Palavra da Vida e que é dividido por faixas etárias. Tem Kids, Júnior, Teens e Jovens. Temos também o livro de devocional O Mapa do Tesouro, de David Merck. Se o seu filho ou filha gosta de literatura fantástica, temos leituras diárias das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Se eles estão tendo dificuldades para entender a criação de Deus frente à teoria da evolução, que eles são massacrados no ambiente escolar e universitário, você pode presenteá-los com o livro Gênesis 1 e 2, de Adalto Lourenço, e também com Fomos Planejados, de Marcos Eberlin. Esses livros são tesouros preciosos e que mostram uma resposta científica, atual, plausível, argumentativa sobre a criação e a teoria do design inteligente em contraposição à massacrante e mentirosa teoria da evolução. E ainda, se você tem filho homem, eu te sugiro comprar Masculinidade em Crise, do pastor Renato Vargens, e Mentiras em que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta, de Robert Wohlgemuth. Eu vou colocar o nome de todos esses livros na postagem de hoje do Instagram Mulheres Segundo o Coração de Deus, o áudio número 15, um bônus para a finalização do livro Mães Intercessoras, do pastor Hernandes Dias Lopes. Glórias a Deus! Chegamos até aqui. Então, espero que eu tenha te dado ferramentas práticas para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos meditando sobre esse livro, agora diretamente com os nossos filhos. E que Deus te fortaleça, te renove, te ilumine, te direcione e te abençoe nessa nobilíssima tarefa, a mais nobel de todas, que é ser mãe. Uma mãe segundo o coração de Deus. Deus te abençoe.